Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre compartilhamento de pastas e arquivos no Windows. Aí no canal tem vídeo como você faz um servidor de arquivos baseado no Linux e em macOS, e agora a gente vai ver o compartilhamento de arquivos e pastas dentro de uma rede Windows. Então, antes da gente continuar, a gente vai lá para a nossa sessão pidão de sempre. Bom, se você gostou do vídeo, aí se inscreva no canal e divulgue nas redes sociais para ajudar o velho aqui. Valeu! Bom, voltamos aí. Então, vamos continuar aqui com a história. Então, a gente vai falar sobre compartilhamento de arquivos no Windows. E a gente pode não, eu posso dividir, isso é uma designação minha, como três tipos de modo para você fazer um compartilhamento simples na sua rede aí. Você tem o modo profissional, é o modo Profissa, em que é o modo mais certo, porque tem uma certa proteção de dados nos equipamentos, é mais prático, mas ele é mais caro. Então, esse sistema ele usa esse tipo de equipamento aqui. Ele usa um NAS, que é Network Attached Storage. Então, esse tipo de equipamento, ele normalmente vem com uma versão de Linux embarcada. Ele pode ter tanto uma interface gráfica web ou acessando por um monitor, dependendo do equipamento, e normalmente eles vêm, normalmente não, eles têm que vir no mínimo com 2 discos ou mais, por causa do sistema RAID. Né? No caso aqui, esse aqui tem 4, isso aqui tudo é para proteger os dados da empresa, do equipamento, ou do equipamento, para falhas de hardware e de disco rígido. E normalmente, quando o disco rígido dá defeito físico, já era. Então, o sistema RAID, pelo menos o do 1 para cima, né, tem RAID 1, 2, 3. O 0 é para desempenho, ele não faz produção de dados, ele aumenta o desempenho do sistema. Então você tem 2 discos iguais em RAID 0, e o valor não, o espaço em disco, o espaço total em disco do equipamento é visto pelo sistema operacional como um disco só que com o dobro do tamanho. Então você tem 2 discos de 1 tera, o sistema vai ver um disco de 2 teras. Então isso aí é muito usado em sistemas em que precisa, isso em PC também, que precisa trabalhar com muito volume de dados, como renderização de vídeo, essas coisas aí. O RAID 1 ele já trabalha com proteção de dados, que é o espelhamento. Então você tem o disco principal e o secundário, então tudo que é feito no disco principal é espelhado para o drive secundário. Se pifar um, você sem precisar desligar a máquina, dependendo do equipamento também, já que ele tem que ser hot swap, que é a tal de troca quente do HD. Com o sistema ainda, se o disco pifa, o sistema ainda continua funcionando, porque o outro disco entra em funcionamento. Você tira o HD que está com defeito, coloca outro e o próprio sistema se encarrega de fazer as configurações de espelhamento e tal, sem fazer com que a máquina pare de funcionar. Isso tanto a nível de desktop, de servidor, como o gerenciador ou como NAS mesmo mesmo no caso. E depois você tem o RAID 2, RAID 3, que é a combinação do 0 e 1, mas isso aí fica por conta de pesquisas que vocês façam aí na internet. Então o RAID 0 ele junta os valores do disco, o sistema vê como um só e não tem proteção de dados. E o RAID 1 ele mantém ele enxerga um disco só, tem que ser 2 discos iguais. Então 2 discos de 240 vai ser visto em RAID 1 como um disco de 240, só que é um disco espelhado e se um disco pifar, você puxa, você tira o disco que está com defeito, coloca outro, o próprio sistema se encarrega de fazer a configuração. E lembrando que o sistema de RAID 0 e 1 não propõe proteção dos dados. Então, se você tiver um dado que foi gravado corrompido no disco principal, ele vai ser replicado para o disco secundário. Aí, para isso, você tem RAID 2, 3, 4, que prevê, que promove uma prevenção, né, de que esse tipo de acontecimento, esse tipo de problema aconteça. Então, a gente estava falando lá que esse é o modo profissional, então, qual é as características dele? É o modo mais correto, principalmente quando você está numa empresa, você precisa fazer com que os dados sejam
tenham garantia de funcionamento, ou no caso de empresa também, inclusive servidores, você pode colocar esse modo profissa de compartilhamento de arquivos. Lembrando que o RAID também pode ser feito em desktop e servidores normais também, sem problema, porque o foco aqui é justamente o lance de compartilhamento de arquivo, no caso aqui o NAS. E o problema é que ele é caro. Um equipamento desse aí, dependendo do número de disco que ele tenha, custa de 2.000 para cima. Tem uns mais baratinhos aí, mas vamos ver aqui. Aí a gente tem os preços aqui. De repente ele vem sem disco, 1.300 blau. Sem disco, 3.000. E assim a gente vai vendo aí na história. Nada impede também de você fazer o seu próprio servidor. Você tem aí agora o sistema chamado TrueNAS, que é baseado em Linux, que você bota aí os HDs que você precisa no seu computador, instala aquele TrueNAS, você tem um equipamento equivalente a esse tipo de produto na sua rede. Pode não ser tão prático na hora de trocar um disco, já que você vai usar, normalmente se usa um desktop, né? Esse aqui não, são unidades menorzinhas, né? Que tem o acesso ao disco é fácil de você, e o diagnóstico quando o Smart já avisa que o disco vai dar defeito, ou quando dá defeito o próprio equipamento ele indica através de luzes e tal, você vai lá, chega no equipamento, já que não tem tampa nenhuma, tira o equipamento com defeito, substitui, já que isso aqui é uma gaveta, que lá dentro tem um HD, você pode pegar um outro HD, desde que seja igual aos que já estão no sistema, você fecha essa gaveta e enfia ela no lugar e ele é configurado normalmente para continuar funcionando aí. Ele é prático que você cria usuários no NAS, você cria usuários e grupos de usuários que podem ter diferentes níveis de acesso a determinadas pastas. Então, uns podem só colocar arquivos, outros podem ler e escrever, outros podem só ler. E isso aí é bem bacana de ser feito, porque é a praticidade do equipamento, apesar dele ser caro. Então, esse aí é o modo profissional. Ele é o mais correto, principalmente se você trabalha em empresa. Ele é caro. Às vezes você precisa de mais de um equipamento desses aí. Tem que ter HDs de reserva para, no caso de um der defeito, você vai lá e trocar. Não que o sistema não vai funcionar faltando um HD. Se ele tiver de 3 discos para cima, por exemplo. Mas é sempre bom ter. Não vai nessa de ficar, deu defeito, ainda está funcionando. Porque esses negócios sempre dão defeito quando você mais precisa. E é prático principalmente no gerenciamento dos usuários. Ele é feito diretamente no equipamento e você não precisa configurar mais nada nas máquinas clientes, a não ser o mapeamento das redes, do dispositivo, né? O mapeamento, para ele ser reconhecido, por exemplo, no Windows, como uma unidade mapeada em que você não precisa ficar digitando o IP do NAS. Basta você mapear, ele aparece no seu Windows, no Explorer lá, e você clica nele, você já entra, digita o seu usuário e senha e está tudo bonito. Ele funcionaria, no caso, como unidade de rede, como se fosse um disco rígido da sua máquina. Mas isso dentro do sistema operacional. Quando você desliga, já era. E a gente tem o modo corno, em que você tem o modo corno 1 e o modo corno 2, que é o que normalmente a gente vê por aí, só que o pessoal faz esse tipo de compartilhamento do modo errado. Porque também tem o modo mediano ou o semi-profissional. Então a gente vai ver o modo corno, como é que é. Então a gente tem aqui 2 máquinas, isso aqui está certo também para Windows 8 e 10. Então vou vir nessa daqui, vou criar aqui a pasta e o compartilhamento dela, como normalmente o pessoal faz. Botão direito, criar a pasta, vamos botar pirulito. Pirulito. Aí você vem aqui, propriedades. Aqui só tem um usuário, as 2 máquinas só tem um usuário. A gente vai vir aqui, compartilha. Beleza. Vamos botar então aqui. E aqui você define, se você quer que o cara só leia, vou botar leitura e gravação. A gente compartilha. Aí a gente volta lá, vem aqui em segurança, e o todos está lá também. Então, beleza. Aí o que acontece aqui? O todos, ele não tem senha,
ninguém tem controle de coisa nenhuma, qualquer um bota, qualquer um tira, então já viu a zona que vai ser, né? Se você tiver aí no escritório que sempre tem aquele pessoal mais retardado que gosta de ficar bagunçando na rede dos outros aí, o cara o cara vai, entra na rede, vamos ver aqui. O cara vai, entra na rede, isso aqui é o W72, tá lá o pirulito pirulitando. Aí isso aqui não tem nenhum tipo de restrição. O cara faz, entra na pasta, bota os arquivos lá e as outras máquinas que eventualmente estiverem na rede, elas vão entrar também, e se tiver um cara lá mais espírito de porco, ele vai vir aqui e vai apagar a pasta do cara e botar outra coisa. Então esse aqui é um modo corno que você usa, todos os usuários têm acesso, inclusive nego de fora da rede, com Linux, esse negócio todo. E isso aqui é o que normalmente acontece quando você tem esse tipo de situação mais simples de rede aí. Quando você está num local que todo mundo não é tão assim letrado em informática, até que não tem muito problema. Mas quando você entra aqueles caras assim mais... Ou aquelas caras também, que mulher também faz merda. Para ficar sapeando o que os caras andam colocando na máquina um do outro aí e tal. Então esse tipo de procedimento aqui não é o correto. Aí qual seria o corno 2? Então vamos continuar nisso daqui. O corno 2 seria você criar o compartilhamento e definir quais os usuários que vão poder acessar aqui esse compartilhamento. Mas para isso, você tem que criar o usuário na máquina que vai ser que vai compartilhar o arquivo, para as outras máquinas poderem acessar essa situação. Então equivale mais ou menos a isso daqui. Então vamos criar aqui o usuário, painel de controle, e não precisa nem ser administrador, basta ser um usuário perereca mesmo. Vou botar perereca. Usuário perereca, usuário padrão. A gente cria a conta. Vamos botar uma senhazinha ali só para... Cadê a senha? Então tá aqui. Ele é um usuário padrão, ele não é administrador. Vou botar outro também. Então, eu criei 2 usuários para esse compartilhamento, para criar compartilhamento nessa máquina aqui, para as outras máquinas da rede poderem entrar. Aí vamos lá, novo, pasta, novo, pasta. Vamos botar admin. Vou criar 2 pastas, admin e conteúdo. Então vamos primeiro na admin. Botão direito, compartilhamento, compartilhar. Aqui você vai colocar o nome do usuário ou dos usuários que vão poder acessar a pasta. Então na admin vamos dizer que é o pirulito. Pirulito. Então você aqui pode fazer o seguinte, você pode botar o pirulito como leitura e gravação e o perereca como apenas leitura. Então o pirulito ele lê e grava, e o perereca ele só lê. Então a gente compartilha. Beleza, viu que o todos não foi colocado. Então, e a gente vem aqui em segurança e vamos ter certeza se está isso aí mesmo. Então o perereca ele lê e executa, lista o conteúdo e tem leitura, e o pirulito faz tudo. Então o perereca ele só pode ler, ele não pode salvar nem criar pasta lá dentro, ou pelo menos não deveria, né? E aqui você tem o pirulito que pode fazer tudo. Eu vou até deixar isso aqui aberto para saber a diferença de um para o outro. Deixa eu dar só uma logofada aqui, pá. Vou fechar aqui. Bom, esse é o admin. Agora vamos fazer no conteúdo. Propriedade. A gente vai lá, a gente compartilha e aqui a gente vai botar o pirulito
vai ser só ler. E o outro também, o pirulito, outra perereca. Perereca. Se você botar outro nome aqui que não esteja na relação, por exemplo, Popó. O Windows não pôde localizar o Popó porque o usuário ele não está criado nessa máquina e nem no domínio. Nem no domínio também. Lembrando que as máquinas, para funcionarem em rede, elas têm que estar no mesmo grupo de trabalho ou domínio. Então o Popó não está. Então o Popó não popozou, então vamos lá, compartilhar. E vamos ver então como é que ficou ali a nossa segurança aqui no Perereca. O Perereca ali só lê conteúdo e leitura. E o pirulito a mesma coisa. Então vamos ver. Vamos dar uma logofada aqui só para fazer logof. Aqui nessa máquina eu tenho 2 usuários. Mas eu tenho que logar com esse outro usuário aqui, por quê? Porque essa máquina aqui, ela é um clone dessa outra daqui. Então o mesmo usuário e senha dessa daqui é a mesma que está para cá. Então, como na parte de compartilhamento de arquivos, esse usuário com a mesma senha está aqui, ele vai entrar direto na parte de compartilhamento. Vamos ver se isso é verdade mesmo. A gente vem aqui, W72, ele mesmo. Então, por isso, que eu não vou poder fazer esse tipo de compartilhamento, porque o nome do administrador ele está nesse compartilhamento aqui, como a gente viu. Então você tem aqui 2 usuários. Esse aqui é um outro usuário. Aí agora sim, ele não está naquela lista lá de usuários, que não é o que a gente quer. A gente quer, por exemplo, que qualquer usuário, desde que não seja o administrador, já que quando você tem máquinas assim desse tipo, várias máquinas instaladas no mesmo local, você tem um usuário administrador, que é igual para todas, para facilitar também para facilitar o gerenciamento. Então você tem 10 máquinas com o mesmo usuário e normalmente com a mesma senha. E esse usuário vai entrar no compartilhamento automaticamente. E isso aí não é o que a gente está querendo mostrar aqui no vídeo. Então tá aqui essa aqui é a máquina, entre aspas, servidora, né? Pode ser o Windows 10, o Windows 8. Aqui você tem a máquina ou as máquinas que querem entrar aqui com usuários diferentes. Então, o usuário que está aqui é a Andrea. Mas lá está configurado pirulito e perereca. Então vamos ver aqui como é que isso vai fazer. A gente vem aqui, Explorer, rede, W72, e aqui ele vai pedir senha do compartilhamento que você vai escolher. Se você for, por exemplo, usar o perereca, vamos ver o que o perereca faz. O perereca ele não tem permissão para fazer esse tipo de criar, salvar conteúdo no compartilhamento. Mas se ele for aqui, no conteúdo, ele também não tem. Então vamos ver se isso está certo lá no compartilhamento que a gente criou. É o perereca, né? Vamos ver isso aqui. Perereca. Vamos ver o compartilhamento. Compartilhar. Então o perereca ele só tem leitura no admin e só tem o perereca ele só tem leitura, então ele só consegue abrir arquivos, eventualmente executar algum arquivo dentro da outra máquina, mas ele não consegue salvar nada lá dentro. Então ele não pode editar um arquivo diretamente da máquina servidora, porque na hora de salvar ele não vai ter permissão. Então vamos dar uma logofada aqui só para sair
O compartilhamento não, o login do Perereca, e vamos usar o pirulito. Então vamos lá. Rede 72. Agora é pirulito. Pirulito. Então, o pirulito, ele não pode fazer, ele não tem permissão para isso no conteúdo, mas tem permissão para fazer no admin, como a gente viu aqui. Então no admin o pirulito está pirulitando. Então tá aqui, ó. O pirulito ele lê e grava. E no conteúdo ele só lê. Então você já tem uma certa, como se diz, hierarquia para fazer esse compartilhamento de arquivos aí na sua rede. Você pode criar pastas de compartilhamento diferentes, colocar ali os usuários e definir para eles os diferentes níveis de acesso que cada um vai ter. Mas qual é o problema disso? Aí, mesma coisa, se você, por exemplo, quiser compartilhar o arquivos entre dois computadores, você tem duas pessoas que trabalham em dupla, então um precisa, para não ficar aquele negócio de um jogar pendrive para o outro e tal, você faz isso. Só que você vai ter que criar, então, tanto o usuário, para esse usuário acessar essa máquina nesse daqui, quanto criar o usuário nessa máquina aqui, para esse aqui poder entrar. Como a gente viu aqui. Então aqui a gente criou o compartilhamento e os usuários para essa máquina aqui entrar. Para fazer o contrário, essa aqui para entrar nessa, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai compartilhar, vai criar uma pasta, vai criar os usuários nesse, ou os usuários, ou o usuário nessa pasta aqui, para a outra parte poder acessar a máquina, e assim um fica trocando arquivos com o outro. E qual é o inconveniente desse tipo de situação em que você cria o usuário na máquina que vai ser a servidora para as outras máquinas poderem acessar? É justamente isso daqui, ó. Você dá a logofada, fazer logoff. Por todos os usuários que você criar na máquina servidora, então digamos que você tenha 20 computadores, 20 mais, normalmente é mais de 20 pessoas trabalhando, que precisa acessar pastas e serviços no servidor. No caso, pastas, né? Se você quiser que todas as pessoas acessem as pastas compartilhadas e arquivos compartilhados na máquina que está sendo usada como servidor, você vai ter que criar o usuário para todas elas, e todas elas vão ficar aparecendo aqui. Isso é meio chato, mas é um inconveniente do modo corno. Então aqui a gente mostrou o modo corno 1, que você usa todos e tem aquela cagada de você não precisa criar nenhum usuário, você cria todos não. Você bota no compartilhamento todos, leitura e gravação, ou só leitura, se você quiser que só o administrador da máquina que está sendo usada como servidor coloque arquivos lá e selecione o que ele quiser, aí não tem problema. E você tem o modo semicorno, que é esse, de você criar usuários na máquina servidora só para as outras máquinas poderem acessar os recursos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, eu vou entrar de novo aqui, vou fazer um terceiro compartilhamento aqui. Esse também é muito utilizado aí nas... A gente cria uma pasta chamada Tudão, tudo, vamos botar tudo aqui, tudo. É claro que você tem que botar nome em que as pessoas que entrem no sistema saibam o que estão procurando, né? Então, compartilhamento, eu vou botar compartilhar, é o Sidney, e vou colocar aqui o todos. Só que esse todos eu vou botar só como leitura mesmo. O Sidney é o cara que vai poder mexer lá no esquema.
Então a gente mexe aqui, mexe não, né? Faz o negócio ali todo. Então ler e executar, listar conteúdo da pasta e leitura. Você pode vir em avançadas, inclusive tirar se você pode vir aqui e tirar a opção de ler e executar de todos. Mas assim já está de bom tamanho. Então o tudo ele só lê. Qualquer chupeta vai vir aqui, mas ele não consegue criar pasta. Tudo, inclusive aquela turma lá do que foi criado aqui de compartilhamento. Então se você logar com o Perereca ele não tem, dependendo do tipo de configuração que você fez no compartilhamento, ele não vai ter acesso para ler e escrever em admin ou em conteúdo, mas pode ter em outras pastas, e a pessoa vai eventualmente mapear a rede de acordo com a situação que ela quer. Vamos ver tudo aqui. Mapear a rede seria isso daqui. Eu vou dar uma logofada aqui que fica melhor. Sabe? Não, tá bom isso aqui não. Dá para fazer. W72, eu nem sei qual que eu vou entrar, cara. Acho que é isso aqui. Botão direito, mapear a unidade de rede. Vai escolher aqui o Z, né, e tal, não sei o que, pimba. Aí como é que isso aqui vai funcionar? Ele vai funcionar como se fosse uma unidade, já está lá mapeado, e o cara pode vir aqui, clica, acessa. Eu não sei se isso aqui ele tem, é o que tem acesso à pasta admin. Então tudo que ele fizer aqui, criar arquivo, criar pasta, ele vai aparecer na pasta admin aqui. Vamos fazer um ao vivão aqui, ó. Pasta 3. Olha lá. Beleza? Então isso aqui, você mapeou uma unidade de rede e ela vai sempre ficar disponível até que o dispositivo aqui mantenha o compartilhamento dos arquivos. Aí você não precisa mais vir no Explorer, rede e tal. Você vem aqui, a unidade já está mapeada sem problema nenhum. Então eu vou desconectar isso aqui. Aí eu falei, esse aqui é o modo, digamos assim, é o semicorno. Então você tem os usuários, desde que você saiba o usuário de senha que foi definido lá na máquina servidora, e tem aquele problema lá que eu falei de todos os usuários que você cria, vão ficar amontoados aqui na tela de login, e se é muita gente, acaba ficando meio impraticável de deixar esse tipo de situação. No Linux e no Mac, por exemplo, você não cria usuários desktop, você cria usuários de compartilhamento e eles não ficam enchendo a tela de login de login. São apenas usuários para compartilhamento de arquivos. No Windows tem esse daí, mas tem a forma semi-profissional, que não é caro, é até mais prático do que o modo profissional lá no início do vídeo, e tem o modo mais correto, que é você usar um Windows Server na função de compartilhamento de arquivos, mais promovido ao Active Directory. E isso a gente vai ver no próximo vídeo aí dessa série aí. Falou? Então não esqueça, se gostou do vídeo, assine o canal e divulgue nas suas redes sociais. Valeu!